Olá, mulheres! Hoje é dia 15 de janeiro, vamos para mais um dia de leitura da Bíblia, Gênesis 43, 44, 45, avançando ali em toda a história de José, de todo o propósito de Deus na vida de José. Temos grandes coisas para aprender hoje. Então, vamos lá? Gênesis capítulo 43, debaixo da graça de Deus. A fome persistia gravíssima na terra. Lembra do sonho, né? Que nós lemos ontem. E que ia ter 7 anos de muita fartura, mas depois teria 7 anos de muita escassez. Então a fome persistia gravíssima na terra, tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Então aqui são os filhos de Jacó, né? Os filhos de Israel, que voltaram para sua terra e acabaram consumindo todo o mantimento, e é hora de voltar para o Egito. Mas Judá lhe respondeu: fortemente nos protestou o homem, eles estão falando de José, dizendo: não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se porém não o enviares, não desceremos, pois o homem nos disse: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Disse-lhe Israel: por que me fizeste esse mal, dando a saber aquele homem que tinhas outro irmão? Responderam eles: o homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda o vosso pai? Tendes outro irmão? Respondemos-lhe segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer: trazei o vosso irmão? Com isso disse Judá a Israel seu pai: envie o jovem comigo e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás. Se tu não o trouxer e não te puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta da segunda vez. Então eles já queriam ter ido e ter voltado, né? Respondeu-lhe Israel, pai: se é tal, fazei, pois isto tomai do mais precioso desta terra nos sacos para mantimento, e levai de presente a esse homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal, tornai a levá-lo convosco. Pode bem ser que fosse engano. Levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. E ele invocou o nome do Senhor, né? Versículo 15. Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: leve estes homens para casa, mata reis e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. E agora? Que ansiedade, hein? Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo porque foram levados à casa de José e diziam: é por causa do dinheiro da outra vez que voltou nos sacos de cereal, para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. E se chegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta. E disseram: ai, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal. Nosso dinheiro intacto, tomamos-nos e trazê-los conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco, para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro no saco de cereal. Ele disse: paz seja convosco. Não temais, o vosso Deus e o Deus do vosso pai
vos deu tesouro nos sacos de cereal, o vosso dinheiro não chegou a mim. E lhes trouxe fora a Simeão. Então Simeão voltou da prisão, né, que tinha ficado lá confiscado até Benjamim vir. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram os pés, também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram perante ele até a terra. Olha só, mais uma vez o sonho se cumprindo. Lembra dos feixes de trigo? Então os irmãos se prostraram diante de José. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem? Ainda vive? Responderam: vai bem, teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando-se José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho da sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo de quem me falaste? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou a procurar onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: servi a refeição. Serviram-lhe a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com eles, porque aos egípcios não lhe era lícito comer pão com os hebreus. Portanto, é isso abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o mais novo segundo a sua minoridade. Disto os homens se maravilharam entre si. Queridos, imaginem só, mandam sentar na ordem de nascimento. Imagina o susto que esses homens não levaram. Quem conhecia a ordem de nascimento desses homens? E assim foi feito. Então sentou do mais velho para o mais novo. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com eles. Olha só o teste que foi feito. No fundo, eu penso, né, isso é uma opinião particular, que José estava testando o coração dos irmãos. Será que o coração ainda era endurecido quanto ao tratamento dos filhos de Raquel, do filho mais novo? Porque eles tentaram destruir, né? Na verdade, Deus reverteu ali a maldição em graça, né? O que seria uma tragédia virou lugar de honra para José. Mas quando ele entrega 5 vezes mais para o Benjamim, eu penso que José estava esperando a reação dos irmãos em dizer, talvez, como sempre, né, o mais novo é privilegiado, como sempre, né, é porque é o filho preferido do nosso pai, até aqui ele tem privilégio, mas a palavra diz que eles beberam e se regalaram com ele. Então, ele provou o coração dos irmãos. Capítulo 44. Deu José esta ordem ao mordomo da sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram. Quando puder levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco do mantimento de novo. O meu copo de prata pô-lo na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo da sua casa: levanta-te e segue após esses homens, e alcançando-os, lhes dirá: por que pagastes mal por bem? Ele está falando da taça de prata, né? Do copo de prata que ele colocou no saco. Não é este o copo em que bebeu meu senhor? E por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizeste. E alcançou-lhes, falou essas palavras. Então lhes responderam: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata e ouro?
Aquele dos teus servos com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do teu senhor. Meu Deus, olha só. Então, quem for achado com um copo de prata, os irmãos entendem que deve pagar com a vida. Então lhes respondeu: seja conforme as vossas palavras, aquele com que se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando do mais novo. E achou-se o copo no saco do mantimento de Benjamim. Agora vocês imaginam os irmãos. Falaram para Israel, para Jacó, que iam levar o irmão de volta. Agora ele falou que ele só quer que seja escravo aquele que está com o copo. O resto pode voltar para casa. Então rasgaram as suas vestes e, carregados de novo o jumento, tornaram-se à cidade. Então voltaram para a casa de José. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele, outra vez. Disse-lhe José: o que é isso que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: que responderemos, meu senhor, que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade dos teus servos, eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele cuja mão se achou o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu faça tal coisa. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz ao vosso pai. Tipo assim, vocês podem voltar para casa, né? Mas eles tinham dado a palavra que ia levar Benjamim de volta para Jacó. Então Judá se aproximou dele e disse: ah, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Meu senhor perguntou ao seu servo: tende paz, ó irmão? E eu respondi ao senhor. E respondemos ao senhor: temos pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste os teus servos: trazei-mo para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: o moço não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então disseste a teu servo: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subido ao teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras do Senhor, do meu senhor, disse nosso pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos descer, mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do homem, se este nosso irmão mais novo não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai: sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, até agora não o vi mais. Eles estão repetindo a mesma história até hoje, né? Que José havia sido estraçalhado por uma fera. Se agora também tirares este da minha presença e lhes acontecer algum desastre, farei descer as minhas cãs com pesar a sepultura, e a morrer de tristeza mesmo. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo com o moço conosco, não indo com Benjamim, visto a sua alma estar ligada com a alma dele, olha a ligação de alma aqui, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá, e teus servos farão descer as cãs do teu servo, nosso pai, com tristeza e sepultura. Então aqui Judá estava explicando qual que era a situação que eles estavam vivendo, né? Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu não tornar a casa a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço por servo do meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu, meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que ao meu pai sobrevirá. Então, o que Judá estava dizendo? Deixe voltar Benjamim, mas faz uma troca. Aceita a minha vida em troca da vida de Benjamim. Eu fico como escravo. Capítulo 45. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Queridos, que emoção! E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, também a casa de Faraó, seu chefe, né? E disse a seus irmãos: eu sou José.
Vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçai, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e o Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Queridos, isso aqui é maturidade de um relacionamento com Deus. Ele tinha passado por tanta provação, por tanta turbulência, né? Foi preso, acusado, primeiro ser vendido pelos irmãos, deve ter passado fome, passado sede, várias privações. E ele falou assim que não foram eles que enviaram para o Egito. Ele não culpou os irmãos. Ele entendeu que foi Deus que havia enviado para o Egito, e ele não questionou os caminhos de Deus. Que em todas as coisas que nós passamos, todas as coisas, se você é fiel ao Senhor, todas as coisas têm um propósito. Por causa da fidelidade de José, Deus o colocou em lugar de honra. E ele não questionou os caminhos que Deus havia usado da prisão, porque por onde ele passou, ele foi sendo reconhecido. E uma autoridade, ela não pode surgir do nada. Imagine só se José surge do nada sendo imposto como autoridade. Por onde ele havia passado, ele tinha servido. E onde a mão dele tocava, as coisas prosperavam. Ele cuidou até do cárcere, até da prisão ele foi gerente. Então todos conheciam a capacidade que Deus tinha dado para José. Então os caminhos de Deus são grandes, né? Os pensamentos de Deus são mais altos, são maiores. Então eu admiro sim a fé desse homem, né? De entender que o caminho que Deus tinha escolhido já havia sido melhor. Apressai-vos, subi a meu pai e diz-lhe: assim manda dizer o teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreça tu, tua casa e tudo que tens. Eis que vede por vós mesmo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazer descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Nossa, Deus. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José, e isto foi agradável a Faraó e aos seus oficiais. Disse Faraó a José: diz a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã. Tomai o vosso pai e as vossas famílias e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também: fazei isto, levai da terra do Egito carro para os vossos filhinhos e para as vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com as coisas alguns dos vossos haveres, porque o melhor da terra do Egito será nosso, será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhe deu carros conforme o mandado de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pão, e provisão para seu pai para o caminho. E despediu seus irmãos. Ao partirem, disseram-lhe: não contentais pelo caminho. Ou seja, não é para brigar não, gente, né? Imagine só.
Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. E lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isso o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo eles contado todas as palavras que José lhe falara, e vendo Jacó seu pai os casos que José enviara para levá-los, reviveu-se-lhe o espírito. E disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Tem esse encontro aqui para acontecer ainda, né? Mas a leitura do dia 15 encerra aqui. E a lição de hoje, queridas, é em tudo dai graça. José deu graças a Deus, né? E reconheceu que Deus estava no controle em todo momento. Eu não sei qual a situação que você está passando, né? Eu sei das minhas lutas. E hoje eu, junto com vocês, sou desafiada a dar graças, a glorificar o nome de Deus e reconhecer que Deus está no controle, mesmo que ao olhar as circunstâncias parecem te mostrar que isso não é verdade. Imagine só, José é preso, condenado por um crime que não havia cometido, longe da sua parentela, numa terra, né, totalmente diferente. E ele saber que Deus estava no controle em todo momento. Então, se esse homem conseguiu, né, nós podemos conseguir reconhecer que Deus está no controle da nossa vida. Amém? Então, que você tenha um dia abençoado e eu te vejo amanhã. Beijo, tchau.